Bem, pessoal, estamos chegando com mais uma aula, né, aqui de matemática, né? A gente vai trabalhar hoje os conteúdos, né, sobre as unidades de medida. Vamos começar com a unidade de medida de comprimento, né? A gente vai estudar unidade de medida de comprimento, nós vamos estudar unidade de medida de área, unidade de medida de volume, né? Então a gente vai estudar agora as unidades de medida de comprimento. Então, primeiramente, fazer aqui uma análise, né? Vamos aqui trazer, né, os padrões, né, as unidades que eram usadas no passado. Vamos fazer aqui a leitura desse texto aqui, né? Para a gente ver. Os primeiros padrões de medidas de que se tem notícia baseavam-se em parte do corpo humano. Vejamos aqui, a gente não conhece, né, devido ao tempo, né, a gente nem com o tempo, passado o tempo, a gente nem tem mais, né, lembrança dessas unidades que eram usadas. Mas vamos ver aqui só para efeito mesmo de conhecimento histórico, né? E no contexto atual ninguém usa essas unidades mais. É só para efeito de conhecimento histórico. O cúbito, né, usado pelos egípcios e babilônios e muitos séculos antes de Cristo, era representado pelo comprimento, né, do antebraço desde a extremidade do dedo médio até o cotovelo. Então está mostrando aqui a imagem o que era um cúbito. O cúbito aqui, ó, vai aqui essa medida, vai aqui na ponta do dedo, ó, até aqui o que a gente chama de cotovelo, né? E no caso aqui é um antebraço. Então essa medida aqui seria um cúbito. Temos também aqui a polegada, né? A polegada era igual ao comprimento da segunda falange do polegar. Então a polegada, você pode observar aqui, uma polegada. Sinceramente, eu vou dizer que essas medidas, né, eram muito, digamos assim, medidas imprecisas, né? Porque se basear uma medida, né, por essas partes do corpo, né, seriam medidas imprecisas, né? Porque, na verdade, cada ser humano, cada pessoa, né, vai haver uma diferença, né, de uma pessoa para outra, no caso aqui. Mas era assim que eles faziam. Você vê aqui o que seria uma polegada. Né? Então, vamos trazer, né, a próxima imagem, né? Próximo slide, apenas fazendo essa leitura, né? Porque é importante a gente relembrar, né, um pouco de história, né? Um pouco de história. Então, né, vamos trazer aqui, né, mais um slide para a gente, né? Falando aqui sobre as unidades, né, de medida sobre as unidades de medida de comprimento. Veja aqui o seguinte, olha. Outra unidade de medida, o palmo, né? O palmo ainda até hoje conhecido, né? A gente ainda fala muito, o palmo é muito conhecido, né? O palmo correspondia a 9 polegadas. O palmo aqui você pega e estira a mão, né? Aí você vai ter, né, a medida de toda a sua mão. A palma desse dedo aqui, o dedo grande, né? Aquele dedo pequeno, isso quando a gente estica bem a mão, né? Você tem aqui a medida do palmo. Né? Normalmente em torno de 23 centímetros, quando a gente for estudar o centímetro. E o pé equivale a 12 polegadas. Né? Temos o pé, a medida do pé, né? O pé também. Evidentemente que essas unidades de medida, como eu já falei para vocês, unidade de medida muito imprecisa, né? Porque, veja só, tem gente que tem o pé bem pequenininho, tem gente que tem o pé maior. Então aqui é o seguinte, é claro que essas unidades não eram confiáveis, pois geravam muita imprecisão, né? E uma vez as partes do corpo variam de pessoa para pessoa, justamente aquilo que eu falei, né? Então a gente sabe disso. E essas unidades de medida não tem não tem muita precisão, né? Uma precisão porque, como acabamos de falar, evidentemente que os órgãos do corpo variam de pessoa para pessoa. Vamos trazer aqui mais um slide, né, para a gente discutir. No momento, a gente está vendo aqui essas unidades históricas. Vejamos aqui agora, né?
esses desenhos são curvas simples, né? Vou mostrar aqui esses desenhos, né? Para ver como é que a gente poderia estabelecer uma unidade de medida, né? Então, para medir, ó, veja só essas curvas, né? Veja só como é que a gente poderia, né? Então, aqui é o seguinte, como poderíamos medir cada uma dessas curvas, né? Como é que nós poderíamos medir? Então, é muito simples. Desentortando a curva abaixo, temos um segmento de reta. Medindo, verificamos que tem tamanho igual ao da curva. Ou seja, se a gente pegar uma curva dessa aqui, o que está dizendo? Pegar uma curva dessa aqui, né? Tudo bem. Se a gente tivesse uma maneira de desentortar essa curva, né? Evidentemente, esticá-la, né? Ela vai formar um segmento de reta. Segmento de reta AB. O que é um segmento de reta, né? Na geometria, né? A gente já viu na geometria plana, né? Na parte inicial, a gente tem o ponto, a gente tem a reta, a gente tem o plano e temos o segmento. Ó. O segmento, ó, você tem dois pontos, aí você une esses dois pontos através de uma linha reta, né? Então você tem um segmento, aqui o segmento AB, chamado segmento AB. Como é que eu escrevo o segmento? Eu vou até dar uma explicação. Você vai escrever assim, ó, segmento AB. Você coloca aqui A, B, segmento AB. Aí coloca um tracinho aqui em cima. Então aqui a gente escreve segmento AB, né? Aí ele tem uma medida, seja em centímetros, né? Em decímetros, e assim, conforme a gente vai ver mais na frente, né? Que está só mostrando que para se medir uma curva dessas, né? Fosse uma corda enrolada, né? A gente tem que pegar essa corda, né? Esticá-la, desdobrá-la e medir. Quando queremos medir a extensão de uma curva simples, nós convertemos em um segmento de reta de igual tamanho. Em seguida, medimos esse segmento. Né? Então, é isso que ele está falando, né? A gente tem que desdobrar a corda e esticá-la, né? A curva, não pode ser só uma corda, né? E transformá-la em um segmento de reta. Para medir um segmento de reta, deixa eu ver aqui, ó. Para medir um segmento de reta AB, escolhemos um segmento unitário 1, que será a unidade de medida chamada unidade de medida 1. O que ele está dizendo aqui? Ó? Veja só, vou dar uma explicação aqui. Ó. Se eu quiser medir um segmento, a gente pode escolher uma unidade arbitrariamente, né? E saber quantas vezes essa unidade vai caber aqui. Pega um segmentozinho aqui, ele chamou um segmento U, né? Menor, evidentemente. Aí aqui ele vai medindo, né? Para ver quantos segmentozinhos desse vai caber aqui nesse segmento, né? E aí você vai ter a medida, ok? Só que nesse caso, né? Senão estaríamos estabelecendo cada uma unidade de medida, né? Então nós iríamos ter medidas diferentes, né? Por quê? Porque se fosse arbitrário, né? Cada um ia usar uma unidade, aí as medidas iam ficar muito descompatíveis, né? Então, para resolver esse problema, criou-se várias unidades padrão para medir comprimento, né? No mundo todo, que a gente vai ver mais na frente, como o metro, né? O centímetro, o decímetro, o quilômetro, né? Então, várias unidades foram criadas para se medir, né? O comprimento de maneira padrão no mundo inteiro, certo? Então, vamos ver aqui, né? Vamos tirar esse slide, vamos para outro, né? Vamos aqui importar outra imagem. Estamos estudando, né, as unidades de medida, né? De comprimento, aliás, a grandeza, comprimento, e suas unidades de medida. Eu acho que eu fiquei no 3, né? Acho que já puxei o 3, acho que é o 4 agora, né? Vejamos aqui o 4, né? Exatamente. Olha, quando queremos medir a extensão de uma curva simples, vamos ver aqui, né? Aqui já está no ponto já C mesmo, né? Então, olha só.
Olha, quando queremos medir a extensão de uma curva simples, nós convertemos em um segmento de reta de igual tamanho. E em seguida, medimos esse segmento. Isso que a gente já falou, né? Está continuando aqui o que a gente falou. Para medir um segmento de reta B, escolhemos um segmento unitário U, que será a unidade de medida, né? U. Continuando lá o que a gente viu. A gente escolhe uma unidade de medida menor, é claro, e vamos verificar quantas cabe lá no segmento. Em seguida, verificamos quantas vezes U cabe em AB. A medida de AB na unidade U, o complemento de AB. Então, é o comprimento de AB. Então, o comprimento aqui, pegando aqui o segmento U que ele usou aqui para medir, o segmento AB, nós temos aqui o segmento AB, aí usando esse segmentozinho U aqui, observe, vai caber 4 segmentos U. Então, significa dizer o quê? Que a medida, conforme eu falei para você, como é que representa a medida do segmento AB é igual a 4U. Quer dizer que está cabendo 4 segmentozinhos desse aqui, correspondendo a 4 segmentos desse. Então, 4U, O comprimento de AB é igual a 4U. Veja só, pessoal, presta atenção a essa representação aqui que ele fez. AB, esse AB aqui, eu expliquei para você. Você tem um segmento aqui, tem uma extremidade A e tem uma extremidade B. Tem 2 pontos aqui, 2 extremidades. Então, esse segmento a gente vai representá-lo da seguinte maneira. Eu vou representar esse segmento por um segmento AB, por exemplo. Então, segmento AB. Aí você faz assim, aí bota um tracinho em cima. Isso aqui está representando a medida do segmento AB, desse segmento aqui, desse segmento AB. Então, beleza? Então, isso aí. Vejamos aqui. Tenho aqui essa imagem agora, para nós, uma outra imagem. Está dizendo aí, vamos agora imaginar que cortemos, um pedaço de barbante e desenhamos com ele uma curva simples, AB, observe. Então, a gente vai continuar isso aí no próximo slide, O barbante, se você vai esticá-lo, você também vai obter um segmento de reta para medir o comprimento dele. Vamos fazer a próxima imagem. Agora aqui é o 5, Mais 5. Vejamos aqui, Vamos medir a extensão dessa curva, continuando lá, a situação ali do barbante, que ele desenrolou, fez, esticou e fez um segmento de reta. Então aí, para medir curvas, tem que esticá-la, tem que esticá-la, desdobrá-la, esticá-la em forma de segmento de reta, deixá-la reta, Então, usando a unidade lá, digamos que ficou 4 segmentos desses, Usando esse segmento aqui para medir, vai observar que vai caber 8 segmentos, aliás. Então, 8 segmentos, Então, observe, um segmento, 2, vai ser 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui quer dizer que o segmento AB está medindo 8 unidades, 8U, 8 unidades de medida que foi usada aqui para medir. Observamos também, a unidade escolhida, V. Pegando outra unidade, se a gente pegar um segmentozinho maior, então observe que a gente pode ter várias unidades para medir o comprimento. Aqui nós pegamos uma unidade, vai depender. Se você usa uma unidade, aí vai comparar, para saber quantas unidades dessa vai caber naquele segmento. Se eu considerar uma unidade aqui V, aqui é a unidade U, se eu considerar agora uma unidade V, representando que é esse segmentozinho aqui, observe que é maior, Esse é bem maior. Então aqui já vai ser menos, o valor menor, porque nós estamos usando um segmento bem maior em relação ao segmento U. Então, veja só que usando aqui, cobre apenas 4,
Então, nós dizemos que a unidade de medida AV é 4V. Então, mas que o que isso significa que nós estamos medindo o mesmo segmento, só que nós estamos medindo com unidades diferentes. Então, nós podemos ter, evidentemente, várias unidades, né, para medir o comprimento, né? Então, é isso que aqui quer dizer, né? Então, a gente tem várias unidades para medir o comprimento. Vamos trazer, né, mais uma imagem, né? Que é essa aqui. Essa aqui, vamos ver, né? Então, veja só, né? Se nós considerássemos, né? Se não tivéssemos, vamos supor, se nós considerássemos cada um escolhendo as unidades para medir, né? Ficaria muito difícil, né? O controle, né? Porque não tínhamos, né, na verdade, uma orientação, né? Melhor para a gente medir as coisas, né? Ficar muito, digamos assim, muito desinformado, né? Mas nós temos unidades, né, que são padrão no mundo inteiro. Observe que medindo a mesma curva, obtivemos números diferentes. Isso é o que o que chamado mais na ver, né? Aconteceria se cada pessoa pudesse escolher livremente uma unidade para medir comprimento. Aquilo que eu já falei, né? Veja aqui, né? Exemplo, se uma pessoa escolher o palmo e outra escolher o pé para fazer uma mesma medição, naturalmente cada um obterá uma medida diferente. Evidentemente, pessoal, que se a gente usar unidade diferente, evidentemente que nós vamos ter um valor diferente para a medida, né? Porque estamos trabalhando com unidades diferentes. Né? Se usar a mesma unidade, evidentemente, vai dar a mesma medida. Unidade padrão de comprimento. Vamos estudar as unidades padrão de comprimento. Existe, então, por isso só, né? Vamos ver aqui, posicionar aqui direitinho, né? Olha, existe, então, a necessidade de definir uma unidade padrão de comprimento. Isto é, né, unidade de comprimento que seja conhecida e aceita por todas as pessoas. Então, instituiu-se uma unidade padrão de comprimento em todo o mundo, né? Essa unidade padrão é chamada de metro, né? O metro é a unidade padrão de comprimento, é o metro, representado pela letra M. Então, quem é a unidade padrão de medida de comprimento? A unidade padrão de medida de comprimento é o metro, tá certo? Como é que eles fizeram o metro? A definição, né? Nós temos aqui uma definição que, na verdade, não é bem uma definição científica, até porque o conhecimento que vocês têm da matemática hoje, talvez não fosse legal até a definição matemática do método. Ele deu apenas um conceito aqui para mostrar que existe a unidade padrão, é chamada metro, o símbolo é M, ou seja, nós vamos representar o metro por M. Então, quando você vê assim, por exemplo, a gente ainda vai estudar, você vê aqui, a gente representa o metro pelo M. Quando você vê assim, 20 M, né? Significa 20 metros, né? Estamos representando o metro pela letra M. Então, o metro é o comprimento assinalado sobre, né, uma barra metálica, né? Uma barra metálica que se encontra no Museu Internacional de Pesos e Medidas na cidade de Sèvres, na França. Então, pessoal, o metro é uma unidade de medida que está, na verdade, no Museu Internacional
de pesos e medidas na cidade de Sèvres, na França. Então, né, essa unidade está lá, né, tem o seu comprimento, a sua medida lá, na medida padrão, é usada e conhecida no mundo inteiro. A partir da unidade de medida do comprimento, surgiu as unidades derivadas do metro, né? Temos as unidades derivadas do metro. Eu vou até, inclusive, né, dar uma demonstração aqui das unidades, né, um rascunho aqui das unidades derivadas do metro. A gente vai ver, mas a gente pode representar essas unidades a partir de uma reta, né? Mas a gente vai ver isso aqui, mas de qualquer forma eu vou mostrar para você, já aqui adiantando. Depois a gente vai detalhar melhor, porque a gente vai precisar muito disso aqui para resolver, fazer muitas transformações. A unidade vou fazer aqui, ó, a unidade padrão, certo? É o metro. Então, a unidade padrão é o metro, sem dúvida nenhuma. Então, nós temos os múltiplos e os submúltiplos do metro. Então, a gente vai marcar o metro aqui no meio, né? Que é a unidade padrão, mais ou menos no meio, que é o metro. O metro chamado é o M, né? Aí, para a direita, nós vamos ter os submúltiplos do metro, que é quem? Que é o decímetro, certo? dm, decímetro, né? O centímetro, certo? E temos o milímetro, né? Os submúltiplos do metro, ou seja, cada um, olha, a disposição aqui, veja só, o metro ele vai valer 10 decímetros, 10 decímetros, cada unidade que fica à direita, né, é 10 vezes menor, aqui fica à esquerda, a esquerda é 10 vezes maior. Aqui é o metro, é a unidade padrão. Né? O metro, a unidade padrão, a gente considera a unidade. A unidade padrão a gente apresenta pelo 1. Né? Então aqui vai ser 10 metros. Ó. Aqui vai ser, aliás, é dividido aqui, vai ser 0,1. Né? A gente ainda vai ver isso, em metro. Né? Aqui vai ser, já vai ser 100 vezes menor, vai ser 0,01. Né? E o milímetro vai ser 0,001, ou seja, 1 milésimo do metro. O que acontece aqui? Ó? Pegaram um metro, dividiram em 10 partes iguais. Então aqui vai ser um décimo, 0,1. É o decímetro, quer dizer, a 10ª parte do metro. O milímetro, aliás, o centímetro é a 100ª parte do metro, 0,01. E o milímetro é a milésima parte do metro, 0,01. A gente pode fazer essa representação assim. E para a direita, né, essas unidades que são os submúltiplos do metro, que a gente está explicando aqui, é para medir coisas quando são menores. Né? Por exemplo, a gente vai usar o centímetro, é muito usado. Né? Se a gente fosse medir a folha do caderno, se a gente fosse medir, digamos assim, o comprimento de uma mesa, essas coisas que são de acordo com o tamanho. Né? Então a gente vai usar essa unidade. Agora aqui para a esquerda a gente vai ter as unidades múltiplas do metro, né? que são maiores do que o metro, que são para medir distâncias maiores. Então aqui nós temos o decâmetro, né? Vamos marcar aqui para você. Lá na frente a gente vai ter um quadro mostrando isso, mas eu vou mostrar dessa forma aqui e a gente já está adiantando o que está lá na frente, tá certo? Então aqui nós vamos ter o decâmetro, tá certo? Ali é o decâmetro, chamado decâmetro, tá ok? Eu tenho embaixo, mas está aqui em cima, olha. Mas eu vou ver aqui, né? O decâmetro, aqui em cima. Eu vou apagar isso aqui, uma coisa que eu escrevi aqui, porque a gente apresenta em cima, pronto. Tá certo? Beleza. Então, o decâmetro, já estou adiantando que a gente já vai ver lá na frente, tá certo? Então, aqui, à esquerda do metro, nós temos os múltiplos do metro, ou seja, as unidades maiores do que o metro. O decâmetro, presta atenção, o que eu falei, essas unidades que ficam à esquerda,
elas são 10 vezes maior do que a que fica à direita. Isso no sistema de unidade de medida de comprimento. Então aqui é o decâmetro. Estou botando minúsculo, misturando, né? Mas tudo bem, né? Depois a gente vai ver melhor. Decâmetro, né? Aí aqui nós temos o hectômetro, né? O hectômetro. Aqui nós temos o quilômetro, né? Vejam só, né? Então essas são as unidades múltiplas do metro. Então o metro corresponde à unidade, né? Padrão 1, né? Aí o decâmetro vai valer o quê em relação ao metro? O decâmetro vai corresponder a 10 metros, olha. Tá certo? 10 metros. O hectômetro vai corresponder a quanto? A 100. 10 vezes 10, 100. Tá certo? E o quilômetro vai corresponder a quantos metros? Vai corresponder a 1000 metros. Através da representação dessa reta, você vai calcular, né? Ou seja, transformar uma unidade para outra. Você vai facilmente você faz uma transformação de centímetro para metro, de decâmetro para centímetro, através dessa representação, né? Agora tem que aprender isso aqui, ó. Você coloca o metro, unidade padrão. À direita nós vamos ter o decímetro, dm, aí centímetro, sm, cm, e milímetro, né, mm. Para a esquerda nós temos o decâmetro, DAM, o hectômetro, HM, representado por HM, e o quilômetro, representado por KM. KM quer dizer quilômetro, ok? Então a gente vai trazer, né, a próxima imagem, né? Vamos trazer a próxima imagem para a gente, né, vamos dar continuidade à nossa aula, né? Pessoal, isso aqui todo conhecimento da matemática é de fundamental importância, né? É de muita importância que nós aprendamos, né? Essas unidades, porque em várias situações a gente vai precisar transformar, né, uma unidade na outra, né? Converter, né, uma unidade. A gente estava aqui na imagem, né? Acho que a imagem 6, né? A gente parou. Eu não tenho dúvida, né? Mas eu vou confirmar se é a imagem 6. Vou confirmar. Se a gente já tiver visto, a gente volta. Pronto, a imagem 6 a gente já foi. Eu esqueço, né? Bastante, né? Então a gente vai trazer agora a imagem 7. A imagem 7 aqui, né? Imagem 7. Pronto. Então veja só. Qual o comprimento da rua qual o comprimento da rua na sua escola? Aqui algumas perguntas, algumas situações para a gente pensar bem. Para medir grandes extensões, empregamos como unidades de comprimento um dos múltiplos do metro. Veja só, nós temos aqui o que eu falei, o decâmetro, que eu já representei e falei, é o decâmetro, DAM, né? O hectômetro, que é o HM, aqui são unidades múltiplas do metro. O quilômetro, o KM. Veja só, quanto mede a largura da porta da sua casa, da sua classe? Então, se for medir a largura da porta, você vai usar uma unidade de centímetro, né? Se for uma porta muito larga, né? Então, você vai usar um centímetro. Para medir o comprimento de uma rua, se ela for muito grande também, pode usar até se for uma rua muito grande, né? Uma avenida, né? Que tenha quilômetros, né? Pode usar o quilômetro. Se não tiver, se for uma rua pequena, né, pode usar o metro, né? Mas aqui está falando das unidades, o decâmetro, DAM. O decâmetro significa o quê? O decâmetro significa 10 metros, né? Eu vou mostrar de novo. Um decâmetro, ele tem 10 metros, né? 10 m. O hectômetro, ele tem o quê? Um hectômetro, ele tem 100 metros, né? E um quilômetro, evidentemente, vai ter o quê? Quilômetro, vai ter 1000, tá certo? 1000 metros, né? Evidentemente que você facilmente poderá aprender isso, né? Essas representações na reta, fazendo aquela representação na reta que eu mostrei para vocês. Então aqui eu vou voltar, né? Tento pegar outra imagem, né?
Então, pessoal, aqui estamos estudando, né? Nosso estudo, né, sobre as unidades de medida de comprimento, né? Então, agora para essa imagem 8, né? Vamos ver aqui, ó. Temos também, para medir pequenas extensões, continuando, né? Dando continuidade, né, ao estudo. A gente viu as unidades múltiplas, que são maiores do que o metro, e aqui as unidades submúltiplas, que são as unidades menores do que o metro. Quem são as unidades submúltiplas? O decímetro, dm, né? O centímetro, sm, né? O milímetro, o mm. Né? Tudo isso a gente vai ver, ele vai mostrar na próxima imagem, né? Através de um quadro lá. Aquele quadro é mais ilustrativo, mas a gente vai trabalhar, né, tudo aquilo ali apenas com aquela retazinha que eu mostrei para vocês, que é muito importante para a gente fazer as transformações. Esse quadro aqui, essa imagem 9, que a gente vai ver agora, aqui tem tudo bem detalhadamente, né? Cada um. Aqui nós temos os múltiplos, ó. Apresentamos a seguir uma tabela com as atividades de comprimentos, com as unidades de comprimento, seus símbolos, né, e os valores correspondentes em metro. Observa aqui, ó, é a unidade padrão, é o metro, o símbolo é M, evidentemente, que corresponde a 1 metro, né, a unidade padrão. Aí nós temos aqui os submúltiplos do metro, o decímetro, a sua unidade, o símbolo dm, corresponde a 0,1 metro. 0,1 significa 1/10, na 10ª parte. Centímetro, a gente estudou os números decimais, vimos o que significa 0,1, é 1/10, né? Aí centímetro, 0,01, 1/10, 1/100, né? Milímetro, corresponde a 1 milésimo, 0,01, ok? E para a esquerda, temos os múltiplos. Os múltiplos são as unidades que tem maiores do que o metro. Nós temos o decâmetro, representado por DAM, que corresponde a 10 metros. Temos o hectômetro, HM, que representa 100 metros. O quilômetro, KM, que corresponde a 1000 metros. Observe que cada unidade de comprimento é igual a 10 vezes a unidade imediatamente inferior. Olha só, veja só o que está dizendo aqui. Preste bem atenção, essa observação, né, que é de fundamental importância. Né? Essa observação é de fundamental, né, importância. Veja só, observe que cada unidade de comprimento é igual a 10 vezes a unidade imediatamente inferior. As unidades que são inferiores, elas ficam à esquerda. Aliás, a unidade que fica à esquerda é a unidade superior. Pronto, nós temos aqui o hectômetro. Né? A unidade que fica à direita do hectômetro é 10 vezes inferior. Né? 10 vezes inferior. A que fica imediatamente à esquerda é 10 vezes superior. O hectômetro vale 100 metros. Não, 100 metros. Então é muito importante observar esse detalhe. Então, o quilômetro fica logo à esquerda. Então o quilômetro vai ser 10 vezes 100, vai dar 1000, né? Porque é 10 vezes mais. Né? Então é isso aí que está dizendo. Ó. A unidade que fica à direita, imediatamente à direita, é a unidade, né, inferior. Ela fica 10 vezes inferior. E a que fica imediatamente à esquerda, ela é a unidade superior, então ela é 10 vezes mais. Então aqui está a representação, né? Aqui ele dá esse quadro representando o símbolo, o valor. Mas a gente vai memorizar tudo isso aqui, que até eu vou escrever de novo aqui, ó. Tudo isso aqui você pode simplificar, porque eu vou dar, inclusive, né? Agora vocês vão ter que aprender essa ordem, tá certo? Vocês vão aprender essa ordem e escrever essa reta, representar essas unidades aí, ó, através dessa reta. Tá bom? Vou fazer uma reta aqui, ó, de novo. Ó. Então, o que a gente viu? Ó? Tudo isso aqui você pode representar na reta. Aí que você vai ter o metro, que é a unidade padrão, fica no meio. Ó. Aí para cá nós vamos ter quem? Ó? O decímetro, vou representar com letra maiúscula, né? Mas pode ser minúsculo, né? Aí aqui eu tenho o centímetro, ó.
ok? E aqui eu tenho o milímetros. Você pode fazer essa representação só através de uma retazinha dessa, tá ok? Aí aqui eu tenho o quê? Como é que você vai saber bem facinho? Aí aqui eu tenho o decâmetro, né? Que é o D, certo? D-A-M, decâmetro. E aqui eu vou ter o hectômetro, que é o H-M, certo? E aqui por último eu tenho o quilômetro, que é o KM. Aí pessoal, é o seguinte, para fazer isso, para saber quantas vezes, né, vale, por exemplo, aqui a 1 metro, a unidade, né, 1, ele vale 1 metro, tá certo? Então, se eu quiser saber, é muito fácil. Se eu quiser saber quanto vale, por exemplo, o decâmetro, quantas vezes o decâmetro vale, é mais, tá bom? É só você verificando quantas vezes o decâmetro vai valer mais, né, do que o metro. Pronto, se eu posso tirar aqui o esse 1 aqui, nem vai ser necessário. Eu vou tirar ele aqui, porque na forma que eu vou explicar, esse 1 a gente não precisa, vou colocar ele aí, tá certo? Então, o que eu quero explicar é simplesmente o seguinte: se eu quero saber a relação que há de uma unidade para outra, basta fazer o seguinte: olha, eu quero saber quantas vezes o decâmetro vale em relação, né, em relação ao decímetro. Aí você faz o seguinte: olha, você pega o 1, centraliza o 1 aqui no decâmetro, porque é o que eu quero saber quantas vezes ele vale. Aí você centraliza o 1 aqui no decâmetro, que o valor vai ser sempre uma potência de 10, então vai ser sempre 1 seguido de 0. Aí presta atenção, para chegar lá no decímetro, quantas casas ele vai ter que andar, quantas unidades, aliás, ele vai ter que passar. Ele vai passar pelo metro, então você bota um 0 aqui no metro, para chegar aqui, ó, chegou no decímetro, vai pegar mais um 0. Vai completando com 0 até chegar na ordem, na unidade que você quer. Ó. Então, para chegar no decímetro, significa dizer o quê? Ó? 100 vezes, né? Ó? Então, ele vai multiplicar por 100. Né? Se eu quiser transformar, eu vou multiplicar por 100. Se eu quiser transformar, por exemplo, aqui, digamos que eu queira transformar 10 decâmetros, 10 decâmetros, isso aqui é só o começo das explicações. 10 decâmetros, por exemplo, em centímetros, então vamos multiplicar por 100. 100 vezes 10 daria 1000, certo? Daria 1000. Se eu quiser saber quantas vezes vale, é só fazer isso aí que eu estou explicando. Isso aí a gente vai, com esse método, a gente vai fazer as transformações, né? De uma unidade para outra. Então, veja só, pessoal, aqui é o seguinte, vou tapar aqui, tá bom? Para dar mais uma explicação sobre isso, né? Para que você possa compreender. Se eu quisesse aqui, ó, agora ao contrário, à esquerda, se eu quero saber, se eu pegar aqui uma unidade inferior, o centímetro, eu quero saber em metro, né? Em metro, né? Se eu quero saber, o centímetro vale em metro, quanto vale em metro? Então, eu estou pegando aqui, se eu quero saber centímetro em metro, eu vou centralizar o 1 no centímetro, porque eu estou indo de centímetro para metro. Então, está aqui o centímetro, você coloca o 1 aqui, ó, certo? Aí, para chegar no metro, você vai completando com 0. Passa pelo decímetro, 0, quer dizer que é 10 vezes menor. Chegou no metro aqui, ó, 0, então chegou no metro. Ó. Então, o que isso significa? Significa o quê? Ó? Como está à esquerda o 0, como é que eu não posso representar número 0 à esquerda? Então, porque vai usar a vírgula. Então, só usar a vírgula, né? Separar o último 0 aqui com a vírgula. Está valendo 0,01. Quer dizer que é 1 centésimo, né? Está valendo. Então, através dessas técnicas, você não precisa estar decorando muita coisa. É uma técnica para você aprender. Tá bom? Se o 0 está à esquerda, se eu fosse ler esse número aqui, ó, se o 0 está à esquerda, seria 100. Não é? Se eu fosse ler ao contrário, seria 100. Mas como o 0 está à esquerda, significa dizer que ele está dividido por 100. É 100 vezes menor. Ou seja, 0,01. Né? Então, a gente vai detalhar isso aí, né? Vamos explicar
bem detalhadamente, né? Tudo isso aí, tá certo? Muito bem. Então a gente vai ver, né? Eu acho que a gente está chegando já ao término dessa aula, né? A gente tem outros slides aí para mostrar, mas não vai dar, né? Vou ver se a gente consegue, né? Vamos deixar para a próxima aula, né? A gente, né? Partir para a explicação das transformações. Eu acho que o próximo slide, deixa eu ver aqui, já vai ser para converter. Nós estamos aqui no slide 9, né? E o slide 10, né? Temos muitos slides aqui para a gente continuar, mas, né? A gente vai ficar. Vou trazer mais um slide aqui para ver o que está dizendo aqui. Eu acho que a gente parou no 10. Eu acho que foi no 10, né? Então no 11, né? Aqui a gente já tem, né, para atividade, né, a gente tem exercício. Como a gente já está aqui, né, pela nossa carga horária, né, a gente vai finalizar a nossa aula de hoje aqui, porque já estamos chegando em torno de 50 minutos, né, de explicação, né, e aí vai cansar, né, vocês. Então, né, a gente vai encerrar a nossa aula, né, agora, né. Até a próxima aula, pessoal. Bom proveito, bom estudo aí para todos.